Você já ouviu falar em comunicação não violenta? O termo surgiu no início dos anos 60 nos Estados Unidos. Foi usado pela primeira vez pelo psicólogo norte-americano Marshall Rosenberg, que trabalhava como orientador educacional em instituições de ensino que eliminavam a separação racial. Vamos entender melhor como trabalhar a comunicação não violenta no dia a dia, conversando ao vivo com a psicóloga clínica e neuropsicopedagoga Cecília Marqueto. Bom dia, doutora, seja muito bem-vinda. Bom dia a todos, bom dia a todos vocês. Muito obrigada por este convite. A E gente, farei que- o poss- a gente que agradece a senhora, viu, por ter aceitado o nosso convite para falar sobre um assunto que é pouco discutido, né, mas que é muito importante. Então, eu queria que a senhora começasse explicando melhor para a gente do que se trata, então, essa tal de comunicação não violenta. A comunicação não violenta, ela é uma abordagem que busca resolução de conflitos por meios de diversas práticas que estimule a compaixão, a empatia, o olhar para suas necessidades, para a necessidade dos outros, de outras pessoas, principalmente quando estão em conflito. Por quê? A comunicação não violenta, ela vai permitir você ouvir o outro e sentir qual a necessidade que esta pessoa tem e qual a sua necessidade. Então é importante você ter essa observação, né, para que você possa estar sentindo o que o outro quer te dizer, aonde você fala sem machucar o outro e ouve sem se ofender. Bacana, Cecília, bom dia para a senhora. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor para a gente sobre o início e como e quando surgiu essa comunicação violenta. Ela sempre esteve presente em nossas vidas, tem sido mais estudada recentemente. Conta um pouquinho sobre a história dela para a gente. Sim, a comunicação não violenta, digamos assim que nós somos uma sociedade com uma comunicação violenta, né? Na verdade, nós temos uma comunicação, mas o Marshall Rosenberg, ele iniciou seus estudos a partir da sua vivência própria, da sua infância. Ele vivenciou muito bullying e ele também morou em uma comunidade muito violenta, aonde despertou algumas indagações em respeito por que as pessoas entram em conflito, né? Que comunicação é essa? E por que outras pessoas, elas se mantêm, mesmo em situações dolorosas, uma comunicação não violenta? E foi a partir daí que foi desenvolvido a comunicação não violenta, a qual ele escreveu o seu livro, né? Técnicas de comunicação não violenta, o aprimoramento de relacionamentos interpessoais e profissionais. Certo, E ele, pode concluir, desculpa. e ele também atuou em diversos conflitos em mais de 60 países, em conflitos de violência, né? Então ele foi um atuante dentro da comunicação não violenta. Certo, Cecília. Agora eu queria entender melhor onde a expressão não violenta, a comunicação não violenta e a inteligência emocional se relacionam. Ambas, elas estão na capacidade de lidar, identificar e lidar com as emoções. Então, quando nós temos um autoconhecimento, conseguimos perceber as nossas emoções, o que estamos sentindo. Quando praticamos isso, nós desenvolvemos a nossa inteligência emocional. Então, nós vamos estar reagindo a situações diversas de uma forma mais assertiva, sem ofender o outro, sem magoar, sem machucar e sem se ofender. Cecília, e a pandemia, ela trouxe aí novos desafios na forma de se comunicar.
essa comunicação violenta, ela ficou pior durante a pandemia? O que você pode falar para a gente desse período que ainda estamos vivendo, né? Olha, pelo que nós vimos nas redes, eh, eu acredito que sim. Tem, principalmente nas mídias, né? A comunicação violenta, aonde o outro responde algo que alguém publicou de uma forma violenta, né? Embora em outros momentos a comunicação não violenta, muitas pessoas se tornou mais solidárias, entendendo melhor. Embora a pandemia ela trouxe fortes emoções em todos os sentidos, principalmente o medo, que é um dos sentimentos básicos, né? E nós precisamos dele porque ele nos traz a proteção, né? E a falta dele nos coloca em risco. E também por quê? Porque o medo gera um desconforto, ele acaba gerando um sentimento a qual a gente não fica muito confortável a ele, mas temos que enfrentar. Quando ele vai além do que podemos, muito além, aí gera ansiedade e paralisa, né? Mas o medo é algo necessário e aprender a lidar com ele ajuda bastante. Certo. E essa comunicação não violenta, essa inteligência emocional, isso deve começar em casa? Tem como a gente ensinar as crianças a lidar com as emoções ruins, com os sentimentos? Isso é o caminho que a gente deve procurar? Sim, a comunicação não violenta ela pode ser inserida na idade terrena, na infância mesmo, para a criança aprender a identificar os seus sentimentos, lidar com eles, até porque a criança ela vai apresentar um turbilhões de sentimentos e muitos serão novidades e ela naquele momento ela não vai saber lidar com essas emoções e o adulto ele tem que ajudá-la a intervir para que ela sinta esses sentimentos, para que ela possa se desenvolver tanto na inteligência emocional como na comunicação não violenta e ser um adulto que desenvolva bons relacionamentos saudáveis, né? E com autoconfiança, com autoestima. Isso ajudará ele ao longo da vida. Cecília, quando a pessoa tem consciência de que ela é um pouco impulsiva, enfim, às vezes agressiva com as palavras, às vezes quando vê já falou, né, até se arrepende ali naquele momento, mas depois que a palavra saiu, né, já agrediu, enfim, já pode ter feito algum mal ao outro. Quando ela tem essa percepção, sabe que é dessa forma que ela costuma agir, qual que é o primeiro passo? Como é que ela procura agir para essa comunicação não violenta, para ter mais essa inteligência emocional? Como todo ser humano, eu acredito que o primeiro momento é você estar disposto a mudar, né? E depois treinar. No livro, né, do Marçal, ele traz aí os princípios para que você faça essa mudança, para que você aprenda a ouvir sem se ofender, para que você sinta o que você está sentindo, o que o outro está sentindo. Então, quando a pessoa ela age muito por impulso, o que ela pode fazer? Primeiramente, respirar, ouvir, refletir a respeito, para depois emitir uma resposta. Certo, Cecília. Agora, quando procurar ajuda? Porque eu entendo que muitas pessoas são impulsivas, não gostam de ser assim, sabem que precisam melhorar isso, inclusive para ter um bom relacionamento em casa, para ter um bom relacionamento no trabalho. A gente sabe que hoje em dia se relacionar bem é muito importante em todos os aspectos da nossa vida. Quando a pessoa deve perceber quais são os sinais de que ela precisa de uma ajuda profissional, que ela sozinha não vai conseguir se controlar? Então,
quando a pessoa ela começa a se perceber que em todas as esferas da sua vida, ela começa a ter problemas de relacionamentos interpessoais, é o momento dela buscar ajuda de um profissional para que ele possa estar ajudando ela a identificar as suas emoções, ela identificar o que ela sente, como ela escuta, né? Porque o que ocorre aí é que ela acaba escutando e logo se ofendendo com aquilo que ela está escutando, ou entendendo como uma crítica, e aí ela parte já para a defesa, né? Já vai rebatendo isso. Então, o profissional vai ajudá-la a identificar os seus pensamentos, quais as crenças que ela traz, para que ela possa estar aí bloqueando esses pensamentos disfuncionais. Cecília, nas empresas, né, no ambiente de trabalho, qual que é a importância, que diferença pode fazer a partir do momento que essa comunicação não violenta é aplicada, né? E aí a gente vai além, né? A gente pensa que os gestores eles devem se preocupar com isso, até proporcionando cursos, enfim, mais conhecimento para que os funcionários tenham acesso aí a esse método, né? Essa forma de se comunicar. Sim, é muito importante a empresa ela ter um programa constante de comunicação não violenta, porque quan Infelizmente, o sinal ali, né, da Cecília acabou caindo. Vamos ver então se a gente consegue continuar, né? Doutora Cecília, a senhora pode concluir, por favor? A gente perdeu o sim, sinal, queria que a senhora retomasse um pouquinho. o profissional, quando dentro da empresa, quando o profissional ele adere à comunicação não violenta, ele tanto vai ser mais aberto a ouvir os colegas, quanto a também a se expor de uma forma não violenta, a ouvir com respeito, né? Então vai ser respeitada a opinião do outro, não sendo da mesma forma da sua, e isso vai ajudar, a compartilhar ideias, a diminuir os conflitos, porque geralmente na empresa, quando entra numa discussão, numa reunião, e as ideias divergem, acaba tendo insultos e vai daí para fora. Quando a empresa ela combate isso com a comunicação não violenta, com cursos, trabalhando esses profissionais, isso deixa de existir, porque você aceita a opinião do outro, né, de maneira respeitosa. Certo, isso que é o mais importante, né, doutora? É saudável para todo mundo, inclusive para a organização, né? Então, pelo que a senhora está dizendo, essa capacidade de como desenvolver uma comunicação não violenta, uma inteligência emocional, ela pode ser aprendida em qualquer fase da nossa vida, né? Sim, qualquer fase. Nós, seres humanos, nós somos mutáveis, então todas as fases, todas as etapas da nossa vida nós podemos mudar, basta nós querermos, né, e trabalhar. É difícil, mas podemos conquistar, podemos mudar, podemos ser mais assertivos, podemos ter uma comunicação leve, ter uma comunicação carinhosa, expormos aquilo que acreditamos, porque não é o conformismo, mas sim uma forma de comunicação, que eu falo que é a linguagem do coração, uma forma leve, de compaixão, empatia, entendendo as necessidades do outro e entendendo as suas próprias necessidades. Tá certo, então. Quero agradecer muito, viu, pelo seu tempo aqui. Cecília Marqueto, que é psicóloga clínica e neuropsicopedagoga. Obrigado pelo seu tempo, pelas suas informações, tá bom? Até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigada a todos e um bom dia. Bom dia para a senhora também.